Fala galera, professor Geraldo Neto na área, e estamos aí dando continuidade à nossa aula de Direito Administrativo no nosso módulo de licitações, perfeito? Nós estamos indo agora para a segunda aula, para a parte 2. Na aula passada, como eu já havia falado, nós paramos aqui falando a respeito do artigo 3º, faço uma pequena revisão com vocês e a gente vai prosseguir com isso. Qual é a finalidade da licitação? Você já viu lá no artigo 3º que a finalidade, ela está lá na primeira parte do artigo. E ela tem como finalidade a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa, lógico, de acordo com os tipos que nós já colocamos, e o desenvolvimento, promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Até aí, beleza. Depois, lá no finalzinho, ele fala o seguinte, olha, com os princípios básicos, ou seja, observando os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo das propostas e dos que lhes são correlatos. E aí a gente discorreu sobre isso. Agora, a gente vai aprofundar mais um pouquinho, tá? E aí eu falo de cada uma desses tópicos aqui. Falando da isonomia, falando da seleção da proposta mais vantajosa, ok? Olha só, vem comigo. Essa redação ela foi dada, ela foi alterada lá em 2010, pela Lei 12.349, que ela incluindo como terceira finalidade a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, conforme eu já havia falado para vocês, tá bom? Na redação inicial da Lei 8.666, ela não tinha essa promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, de 2010 para cá, a gente percebeu que os examinadores eles vêm cobrando bastante isso, porque isso daí passa batido, principalmente quem já estuda há um determinado tempo, até mesmo antes dessa alteração legislativa. Tá? Aqui, ó, garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, que eu falei com vocês, ó, o procedimento ele deve proporcionar igualdade entre os participantes no procedimento licitatório. E esse princípio ele sofreu uma flexibilização a partir da 12.349, uma vez que essa lei incluiu a possibilidade de se instituir margem de preferência para possíveis candidatos, que a gente vai ver mais à frente quais são essas margens de preferência, beleza? A gente vai trabalhar no momento certo. Seleção da proposta mais vantajosa é aquela que atende à melhor maneira a necessidade da entidade do interesse público. E quem sempre será o quê? Que nem sempre será o menor preço. No teu material, tu puxa aqui, ó, e bota de acordo com os tipos. Na aula passada nós fizemos isso, e aqui você faz de novo nesse slide, tá bom? De acordo com os tipos. Pensem, tipos são os critérios de escolha, tá bom? Que não se confundem com modalidades, tá? E a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Aqui, ó. Devido ao grande impacto que as compras governamentais elas têm na economia. Como assim, Geraldo? Galera, quem mais consome hoje, disparadamente na nossa economia, é a própria administração pública. Quem mais contrata é a própria administração pública. Então, ela tem um impacto muito grande na economia. A partir do momento que eu tenho como um requisito básico organizar um procedimento licitatório e que tenha como finalidade a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, isso daí vai ter um impacto muito grande. E é aquilo que eu falei na aula passada. Vocês veem aí diversas empresas fazendo publicidade de suas boas ações, né, de plantio, né, de novas árvores ou de utilização de madeira de reflorestamento, enfim. Ok? Olha só. As licitações públicas elas devem buscar o desenvolvimento econômico e o fortalecimento de cadeias produtivas de bens e serviços domésticos com vistas às instituições de incentivos à pesquisa e à inovação. Dessa forma, foram incluídas a margem da preferência na lei de licitações, a exemplo da previsão lá do parágrafo 5º do artigo 3º, nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para... Galera, prestem atenção, redação dada pela Lei 13.146. A Lei 13.146 é uma legislação muito importante. Por quê? Porque foi essa legislação que atualizou e trouxe diversos, né? Porque a gente já vinha tendo várias legislações sobre as pessoas com deficiência.
E ela veio trazendo muitas coisas, inclusive alterando a Lei 8666. Ela modificou alguns conceitos dentro do Código Civil, do Código de Processo Civil. Então tem que ter cuidado. E outra, né? A Resolução 230 do CNJ, lá no artigo 19, ela tornou obrigatória a cobrança da temática nos concursos para tribunais da legislação dos deficientes. Então, ela é muito importante. Isso daí vai ter que fazer parte agora, principalmente você que vai estudar para tribunal, isso daí vai fazer parte agora do seu dia a dia, entendeu? Ah, não estudo para tribunal, não tem problema, você vai fazer parte também, porque ela alterou a 8666, ela alterou o Código Civil, o Código de Processo Civil, alguns conceitos, tá? Vamos lá, presta atenção. Ele diz aqui, ó, nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para... Aí ele bota aqui, ó, redação dada pela Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 1. Produtos manufaturados para serviços e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. E bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento da reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Então, olha só, nunca mais você vai falar assim, ah não, pessoa portadora de deficiência. Não, a pessoa, isso daí é errado falar. Quando você fala que a pessoa porta uma deficiência, parece que ela porta um fardo. Isso aí não é legal, não só não é legal, como é atécnico falar. Até porque você pode até ver algumas legislações anteriores falar pessoa portadora de deficiência, mas as legislações atuais, eles se utilizam da terminologia pessoa com deficiência. Essa é a maneira correta de falar, tá bom? Então, eu tenho essa ordem de preferência aqui. Estamos juntos? Você percebeu que nessas duas vertentes aí, você tem o poder público como o maior incentivador do desenvolvimento nacional sustentável e o maior incentivador para que as empresas privadas que venham a querer contratar com a administração pública venham buscar o perfeito atendimento, a estrita atenção ao que dispõe a lei das pessoas com deficiência, a contratação, a reserva de vagas, porque essa legislação ele diz, eu tenho que contratar um número de 2% dos funcionários se tiver até X pessoas, 3% até X, 4% até X, 5% acima de determinado número. Entendeu? Perfeito? Isso tudo diz respeito ao nosso estudo. Princípios. O artigo 3º, que a gente apresentou, ele também traz alguns princípios básicos, tá? E quais são? Legalidade, você já sabe que é algo que a gente já estudou, mas se você alterou a ordem do seu estudo, vamos lá. Não pode prevalecer a vontade do administrador, pois a sua atuação ela deve pautar no que a lei impõe. Quando a gente fala o que a lei impõe, mais à frente também eu vou falar da vinculação ao instrumento convocatório, que ele faz lei entre as partes. O administrador público, ele deve pautar a sua atuação exatamente no que a lei fala. Ele não pode se desviar disso. Ah, mas ele visou o interesse público. Não importa. Não há de se sacrificar o princípio da legalidade em prol do interesse público. Entendeu? Vamos lá. Impessoalidade. Na licitação, esse princípio ele está intimamente ligado aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo. Como assim, Geraldo? Olha só. Ser impessoal é eu não colocar o quê? A minha vontade à frente daquilo. Concorda? Quando eu estou sendo impessoal, eu estou tratando a todos de maneira igual, porque eu não vou ter preferências. Automaticamente eu acabo sendo o quê? Isonômico. Olha a intimidade dele com o princípio da isonomia. A partir do momento que eu não coloco minhas preferências à frente, eu vou julgar exatamente como o que está lá no edital. Olha o julgamento objetivo das propostas, a ausência de subjetividade. Perfeito? Entendeu como é que está ligado? As decisões da administração elas devem pautar-se em critérios objetivos, sem levar em consideração as condições pessoais dos licitantes. O que importa é o que é objetivamente traçado e julgado.
Moralidade e probidade administrativa. Quando a gente fala moralidade e probidade, é que ele tem que ser o quê? Íntegro, probo, retilíneo, ter boa fé, ou seja, o comportamento da administração ele não deve ser apenas lícito. Não basta que ela atenda só à legalidade. Ele também tem que se basear o quê? Na moral, nos bons costumes, regras de boa administração, princípios de justiça e equidade e na ideia comum de honestidade. Então, basta que ele observe a lei e ele vai estar correto? Não. Ele também tem que ser o quê? Moral, ele tem que ser probo. Por isso que moralidade, probidade, a gente fala que é a ética da legalidade. Ou seja, é a legalidade aplicada de forma ética. Porque não adianta de nada, olha, eu estou fazendo o que está na lei, mas eu não estou sendo nem um pouco ético, que é o que a gente constantemente vê aí nos nossos administradores públicos. Aqui, ó, igualdade. A licitação ela não se destina exclusivamente à escolha da proposta mais vantajosa. Para isso, bastaria que o administrador comprasse de uma empresa de seu irmão, por exemplo, com menor preço. Deixa eu apagar aqui. De seu irmão com menor preço de mercado. Contudo, ela deve ir além disso, garantindo também igualdade de direitos a todos os interessados em contratar. Então, você percebe que ela vai garantir isso, porque é simples, não basta ela só procurar o preço, tem muito mais coisas envolvidas. Um exemplo é a própria alteração que ocorreu no artigo 3º, promovendo o desenvolvimento nacional sustentável como objetivo, finalidade da licitação. Publicidade. Vamos lá. A gente sabe que tem alguns entravezinhos no que diz respeito à publicidade, porque pode ser objeto de pergunta para tentar derrubar o candidato, mas a gente vai ficar atento com relação a isso. Quando a gente fala em publicidade, o procedimento licitatório ele é público. O conteúdo das propostas eles devem ser públicos, mas cuidado com isso, tá? Porque, por exemplo, uma coisa é eu ser obrigado a dar publicidade. Outra coisa é eu dar a publicidade do conteúdo de uma proposta no momento errado ou de forma antecipada. Aí eu ferro completamente com o caráter competitivo daquele procedimento licitatório. Porque raciocina comigo. Se você vai participar de uma licitação, eu também vou. Você entregou seu envelope hoje. Aí hoje mesmo você entregou seu envelope, já abriram e já falaram, já deram publicidade da sua proposta. Quando eu for entregar a minha, eu vou modular a minha para que ela fique melhor que a sua. Eu vou ferir o caráter competitivo. Agora, quando você entrega a sua proposta e ela é guardada em sigilo, quando eu entrego a minha proposta, ela é guardada em sigilo, peraí, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, você vai tentar fazer o seu melhor aqui. E é dessas tentativas de fazerem o melhor é que a gente tem a proposta mais vantajosa. E aí a gente tem essa competitividade. Diz respeito não apenas à divulgação do procedimento para conhecimento de todos os interessados, ou seja, a publicação do edital, divulgação da carta convite, como também aos atos da administração praticados nas várias fases do procedimento. Quanto maior competitividade, maior deve ser o quê? A publicidade. Então, a administração pública ela deve ser o quê? Transparente. Então, a partir do momento que eu tenho um procedimento licitatório, ele deve ser transparente. Tempos atrás aí a gente viu o governo do Rio de Janeiro numa saia justa, sem dinheiro. Aí sai no Diário Oficial que o governador estava contratando, abrindo um procedimento licitatório para contratar uma empresa de jatinho no valor de jatinhos particulares para levar e trazer de Brasília num valor de 60 mil por viagem e de contrato valor de 2 milhões e pouco. Aí tu fala, pô, que absurdo. Isso é um absurdo. Ou seja, ainda que tenha essa necessidade de transporte, mas é complicado, né? Mas, enfim, por que eu estou falando que é um absurdo? Por que a gente está discorrendo sobre? Porque eu tive a publicidade. Tá bom? Foi. Outra coisa que eu falo sobre publicidade, tá? A publicidade,
do diário oficial, do edital, ela é colocada lá no diário oficial, ou em localidades que não exista diário oficial, em jornais de grande circulação, ou quando se der na modalidade convite, a publicidade ela vai ser dada com a fixação da carta convite no átrio da administração pública. Como assim, Geraldo? Vou te dar um exemplo. Você já entrou em alguma repartição pública e viu aquele quadrinho de cortiça lá na parede? Isso aí. Se eu tiver uma licitação daquela localidade na modalidade convite, como vai se dar a publicidade? Lógico, além de entregar os convites aos licitantes convidados, ela vai fazer o quê? Ela simplesmente pega e prega a carta convite lá no mural daquela unidade administrativa. Por isso que a gente fala que é no átrio, no âmbito interno, entendeu? E foi atingida a publicidade. Então, nem sempre você vai ter publicação em edital, publicação em diário oficial. Beleza? Então, fica atento aí. Quando eu for falar das modalidades, eu volto a falar isso, tá bom? Mas como a gente falou de publicidade, não seria prudente deixar passar esse comentário, tá?